E se eu te dissesse que noite após noite você pode estar sem saber sabotando o milagre da restauração que Deus planejou para a sua vida? Pense naquelas noites de sono agitado na mente, que não desliga no corpo, que acorda mais cansado do que quando se deitou. Muitos de nós aceitamos isso como normal, como uma consequência inevitável da vida moderna. Mas a verdade é que estamos perdendo um encontro divino agendado para a quietude da escuridão. A palavra de Deus nos oferece uma promessa radicalmente diferente e poderosa. Em Provérbios 3, versículo 24, lemos com uma clareza celestial: quando te deitares, não terás medo. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Essa promessa, no entanto, vai muito além de um simples consolo para acalmar nossas emoções. Não é apenas uma metáfora para um descanso tranquilo, mas sim um convite divino e intencional para prepararmos ativamente nosso corpo e nossa alma para a restauração profunda que o Criador deseja nos conceder a cada anoitecer. É um chamado para alinharmos nossas ações físicas com um propósito espiritual, reconhecendo que o cuidado com o nosso ser integral é um ato de adoração. É aqui que o natural encontra o sobrenatural, e o que parecia trivial se revela transformador. Portanto, hoje vamos desvendar como um ato tão simples, um gesto quase automático, como tomar uma bebida natural antes de dormir, pode se alinhar perfeitamente com os princípios de renovação e cuidado estabelecidos por Deus desde a fundação do mundo. Você descobrirá como essa pequena decisão diária pode se transformar em uma ferramenta potentíssima de cura, de renovação e de propósito, uma forma prática e poderosa de honrar o templo sagrado, que é o seu corpo, exatamente como a palavra nos ensina. Trata-se de transformar um hábito em um altar. Antes de mergulharmos nessa revelação, quero te fazer um convite rápido. Se você acredita que Deus tem o poder de usar as coisas mais simples para operar as maiores transformações, escreva agora nos comentários a palavra propósito. Curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas e, o mais importante, fique comigo até o final, pois o que vamos construir juntos hoje pode ser a chave que você estava buscando para destravar um novo nível de bem-estar em sua vida. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você durante seu sono? Desde o princípio da criação, Deus deixou claro que o corpo humano não é uma estrutura qualquer, mas uma obra-prima desenhada com precisão, intenção e propósito eterno. Não foi moldado ao acaso, mas formado com detalhe e amor pelas mãos do Criador. Em Gênesis 2, verso 7, nos lembra: então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente. Esse ato não marcou apenas o início da vida humana, mas confirmou que nosso corpo é um receptáculo sagrado, portador do próprio sopro de Deus. Quando entendemos essa verdade, percebemos que o que fazemos com nosso corpo, o que introduzimos nele e como cuidamos tem um peso espiritual, porque nosso corpo não nos pertence. Em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, diz claramente: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos,
porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse versículo não é apenas uma instrução, é um chamado, um lembrete solene de que cuidar do corpo é um ato de obediência, um reflexo de honra àquele que o projetou. Mas na rotina diária, no cansaço das noites, muitos deixaram de ver o corpo como templo. Tratamos o corpo como uma máquina descartável. Forçamos-lo, além de seus limites, sobrecarregamos-lo com ansiedade, intoxicamos-lo com excessos. No final do dia, quando chega a hora de dormir, deixamos-lo apagar como se não tivesse importância. No entanto, é nesse momento, na quietude da noite, que Deus deseja restaurá-lo. Mas como Ele poderá fazer isso se não criarmos as condições para que essa restauração ocorra? A palavra é clara ao mostrar que há princípios que ativam bênçãos. Assim como a fé sem obras está morta, o conhecimento sem ação também está. Muitos sabem que devem cuidar do corpo, mas poucos o fazem com intenção espiritual. Por isso, o que propomos hoje vai além de uma rotina saudável. É uma prática simples, porém, carregada de significado. Beber algo antes de dormir pode parecer uma trivialidade, mas, quando feito com consciência, torna-se uma ferramenta espiritual, um ato de honra a Deus. É uma decisão diária de alinhar o corpo com seu propósito divino. Pensemos em Daniel, que decidiu não se contaminar com a comida do rei. Em Daniel 1, verso 8 diz: E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Essa decisão não foi motivada por questões de dieta ou saúde moderna. Foi um ato espiritual, um reconhecimento de que seu corpo pertencia a Deus. O resultado foi visível em 10 dias. Daniel e seus companheiros pareciam mais saudáveis que os que comiam os manjares do palácio, não porque a comida em si tivesse poder, mas porque a obediência ativou a bênção de Deus. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Da mesma forma, o que você decide beber antes de dormir pode fazer a diferença entre um corpo que se desgasta e um que se restaura. Não falamos de uma bebida milagrosa, mas de uma ação consciente que se torna uma declaração espiritual. Algo tão simples como água morna com limão ou uma infusão natural com propriedades desintoxicantes pode ser um símbolo de limpeza, renovação e preparação para o descanso que Deus projetou como ferramenta de cura. Isso não é alheio ao design de Deus. A criação tem ciclos. O dia e a noite foram estabelecidos por Ele como partes complementares da ordem divina. Em Gênesis 1, verso 5, lemos: E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. A noite não é um vazio, é uma parte essencial do processo de vida. É na noite que o corpo se repara, as células se regeneram, os órgãos trabalham em silêncio e a alma, se disposta, pode ser tocada por Deus. Por isso, preparar o corpo antes de dormir não é apenas uma questão médica, mas um sinal de que você está disposto a colaborar com o plano divino de restauração. Ao longo da Bíblia, vemos o corpo tratado como instrumento santo. Em Romanos 12, verso 1, Paulo nos exorta: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Apresentar o corpo não é apenas evitar o mal, mas adotar o que fortalece, o que honra, o que purifica. Se cada noite ao deitar, você decide fazer algo pelo seu corpo que o prepare para o descanso, está oferecendo um sacrifício vivo. Está dizendo: Senhor, aqui está meu corpo. Usa-o, restaura-o, habita nele. Há pessoas que a cada noite deitam-se com ansiedade, com o estômago inflamado, com o coração acelerado, com pensamentos desordenados. No dia seguinte, levantam-se ainda mais cansadas, sem perceber que estão ignorando uma parte-chave do processo, o cuidado do corpo como expressão de obediência. Porque assim como a alma precisa de oração, o corpo precisa de preparação. Deus não nos criou fragmentados. Somos corpo, alma e espírito. E quando um se alinha, os outros começam a seguir. Tomar a decisão de cuidar do corpo antes de dormir com uma bebida que limpe, desinflame e relaxe não é apenas uma recomendação de saúde, é uma declaração de fé. É como dizer: creio que enquanto durmo, Deus obra em mim. É como construir um altar invisível onde a cada noite o Espírito Santo pode mover-se com liberdade, porque encontra um lugar disposto, limpo, honrado. Como o tabernáculo do Antigo Testamento, seu corpo pode se tornar esse espaço onde o divino encontra o humano. Recordemos que Jesus cuidava de seu corpo durante seu ministério. Embora caminhasse longas distâncias, jejuasse e enfrentasse oposição, também descansava, comia com propósito e ensinava aos discípulos a importância de cuidar do templo. Em Marcos 6, verso 31, Jesus diz: Vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. Esse não foi apenas um descanso físico, mas uma pausa espiritual para se restaurar na presença de Deus. Hoje, você pode fazer o mesmo. Esse momento antes de dormir pode ser um espaço sagrado, onde o corpo se prepara para ser restaurado, a mente se aquieta e a alma se abre ao eterno. Nesse pequeno ato de beber algo antes de deitar, há um princípio maior, o da intencionalidade. Porque não se trata apenas do que você faz, mas de como e por que o faz. Se feito com fé, com consciência, com reverência ao natural, se torna espiritual. O simples se torna poderoso, o cotidiano se torna eterno. É assim que Deus opera, usando o ordinário para provocar o extraordinário. Muitos buscam mudanças radicais em suas vidas. Desejam se sentir melhor, ter mais energia, menos ansiedade, mais paz, mas continuam ignorando o essencial. O corpo também precisa ser incluído na vida espiritual. Não se pode separar a fé dos hábitos físicos. Não se pode dizer que confia em Deus e, ao mesmo tempo, abandonar o cuidado com o que Ele te deu. Jesus disse em Lucas 16, verso 10, Quem é fiel no pouco, também no muito é fiel. Ser fiel com o corpo mesmo em algo pequeno, como uma bebida antes de dormir, pode abrir portas para bênçãos maiores, porque Deus honra aqueles que o honram. Se cada noite ao tomar algo que limpa seu interior, você o faz com uma oração no coração, uma palavra nos lábios, um agradecimento na alma, está ativando um processo de transformação que vai além do físico. Você está entrando em uma nova dimensão de consciência espiritual, dizendo ao seu corpo:
Te preparo para ser instrumento de Deus. Está dizendo a Deus: estou pronto para que obres em mim mesmo enquanto durmo. Gostou do vídeo? Curta agora e compartilhe com quem precisa ouvir isso. É aqui que começa a verdadeira transformação, não em dietas rígidas ou rotinas forçadas, mas em um entendimento profundo de que o corpo também faz parte do plano de Deus. Quando alinhas as tuas decisões físicas com teu propósito espiritual, tudo começa a mudar. E o melhor é que não são necessários grandes sacrifícios, apenas uma decisão diária, constante e obediente, como disse Jesus em Mateus 25, verso 21. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel. No pouco sobre o muito te colocarei. Essa é a raiz de toda mudança verdadeira. Entender que cuidar do corpo não é vaidade, é adoração. Que beber algo antes de dormir não é trivial, é preparação. Que descansar não é passividade, é restauração. Quando você vê seu corpo como templo, tudo muda. Esse é o primeiro passo para os dias que virão. Porque a transformação que Deus preparou para você não começa no esforço humano, mas na obediência simples. No silêncio da noite, quando o barulho do mundo se dissipa e a luz se apaga, ocorre um milagre que muitas vezes passa despercebido. Enquanto os olhos se fecham e o corpo se rende ao descanso, Deus continua operando. Nada em seu design foi casual. Cada parte do ciclo diário, incluindo a noite, foi concebida como uma fase essencial para a restauração e o cumprimento de seu propósito. Gênesis 1 revela que foi a tarde e a manhã, um dia estabelecendo que a jornada começa no repouso, não na atividade. Esse detalhe revela um princípio espiritual profundo. Deus restaura antes de enviar, sana antes de comissionar, fortalece antes de mandar lutar. A noite não é apenas uma pausa, é um espaço sagrado, uma antessala da renovação. Nela, Deus age de formas que nem sempre percebemos, mas que transformam desde o mais profundo. Salmo 127, verso 2, declara com clareza: em vão vos levantais cedo, e vos deitais tarde, comendo o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Esse versículo não é apenas uma promessa de descanso, é uma afirmação de que o sono é uma dádiva divina, uma ferramenta do céu para restaurar o corpo cansado, a alma inquieta e o espírito debilitado. Durante o sono, ocorrem processos invisíveis que não poderiam acontecer na vigília. A criação mesma dá testemunho disso. A terra repousa à noite, as águas se aquietam. Os céus mostram sua majestade com as estrelas. E a vida entra em um ritmo de renovação. Esse ritmo não depende do esforço humano, mas da continuidade da ordem divina. Assim como o semeador confia que a semente crescerá na terra durante a noite sem intervenção constante, o crente deve entender que, enquanto dorme, Deus está ativo, regenerando células, sanando tecidos, restaurando emoções e preparando o espírito para um novo dia. Em Jó 33, vers 15 e 16, abre-se uma porta para essa compreensão. Por sonhos em visão noturna, quando o sono cai sobre os homens, quando adormecem no leito, então ele revela ao ouvido dos homens e lhe cela o seu conselho.
Essa revelação mostra que a noite não tem apenas uma função física, mas também espiritual. Deus fala em sonhos, corrige, guia, consola. A noite se torna um canal divino, um espaço onde a intervenção celestial se manifesta sem as distrações do dia. Estudos contemporâneos confirmam o que a palavra já declarava implicitamente: há ciclos internos de reparação que só se ativam no descanso profundo. O fígado desintoxica a pele, se regenera, o sistema imunológico se fortalece e o cérebro elimina resíduos tóxicos acumulados pelo pensamento constante. Tudo isso foi planejado por Deus, não é produto de uma evolução ao acaso, mas parte de uma engenharia divina que permite a cura enquanto o corpo permanece quieto. A conexão entre o sono e a restauração espiritual também se reflete na maneira como Jesus vivia. Ele, sendo filho de Deus, buscava momentos de retiro e descanso. Em Marcos 4, verso 38, lemos: "E ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro." Esse ato não foi casual. Foi uma demonstração de confiança plena no cuidado do Pai, uma lição viva de que a paz e o descanso não dependem das circunstâncias externas. Dormir com intenção não é o mesmo que deitar por exaustão. O crente que entende o poder espiritual da noite se prepara para ela com gratidão, humildade e expectativa de restauração. Assim, como o sacerdote se lavava antes de entrar no lugar santo, o corpo deve se preparar antes de entrar nesse estado sagrado, onde Deus opera sem que o homem perceba. Essa preparação pode incluir oração, leitura da palavra e, como proposto nesta mensagem, uma bebida específica que atue como sinal de obediência, limpeza e disposição. Eclesiastes 5, verso 12, afirma: "Doce é o sono do trabalhador, quer coma muito, quer pouco, mas a fartura do rico não o deixa dormir." Esse versículo revela que o descanso não depende da quantidade de posses ou conquistas, mas do estado do coração e da consciência. Dormir bem é fruto de uma vida alinhada com a ordem de Deus, de um corpo que não está sobrecarregado, de uma mente que não está saturada, de um espírito que se entrega com confiança ao cuidado do Criador. Fique até o final, porque temos uma surpresa especial esperando por você. A escuridão que cobre a terra à noite não é símbolo de caos, mas de repouso. Deus criou a noite e disse que era boa. A ideia de que apenas a luz é bendita é errada. A noite também cumpre uma função divina. Nela, os sentidos físicos se apagam para que os sentidos espirituais se ativem. A voz do mundo se cala para que a voz do céu fale. O esforço humano para que a obra de Deus comece. É uma transição invisível, mas poderosa, onde o eterno toca o temporal, sem barulho, sem espetáculo, sem necessidade de ser visto para ser real. O sono tem a capacidade de restaurar o que o dia desgasta. Essa é uma verdade que deve ser valorizada. Quem ignora esse princípio, acreditando que dormir é perda de tempo, está rejeitando um dos dons mais generosos de Deus. A restauração que ocorre na noite é tanto física quanto espiritual. É o momento em que Deus repara o que a atividade, o estresse ou a pressão do dia danificaram. É ali que se prepara o terreno para que o novo dia
comece na plenitude, não no cansaço. Salmos 4, verso 8. Declara com confiança: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Dormir com paz é dormir com fé, é declarar com cada respiração: confio que estás operando enquanto descanso. Essa atitude de entrega é em si um ato de adoração, reconhecer que o controle não está nas mãos do homem, mas nas de Deus. O sono não é uma desconexão, mas uma rendição. Enquanto os olhos se fecham, o coração segue batendo em harmonia com o Criador. Por isso, preparar o corpo antes de dormir não é um detalhe menor. É uma ação que comunica reverência, ordem e fé. Beber algo que limpe o sistema digestivo, relaxe o corpo e favoreça o descanso pode ser parte dessa preparação. É um símbolo, uma expressão física de uma verdade espiritual. Assim como os israelitas colocavam sangue nos umbrais como sinal de proteção, hoje você pode estabelecer sinais visíveis que indiquem disposição para ser tocado por Deus na noite. Nada na criação está fora do alcance do propósito de Deus. Tudo que Ele projetou tem um tempo e uma função. O corpo humano foi feito para obedecer esse ritmo e a noite foi dada para restaurá-lo. Ignorar esse design é opor-se ao fluir natural do espírito, mas ao abraçá-lo, abrem-se portas de renovação, revelação e cura, porque Deus não dorme. Salmo 121, verso 4 diz claramente: eis que não dormirá, nem adormecerá o que guarda Israel. Enquanto o homem dorme, Deus vela. Enquanto o corpo repousa, o céu trabalha. Enquanto a mente se apaga, o espírito fala. Quem compreende isso começa a ver a noite de forma diferente. Não é um tempo vazio, nem um simples encerramento do dia. É uma oportunidade e um convite ao descanso sagrado. É o cenário onde o eterno encontra o terreno sem intermediários, onde a alma pode ser tocada, o corpo renovado, a fé fortalecida. Tudo isso ocorre sem esforço, sem mérito, sem intervenção humana, apenas por entrar no design perfeito do Pai. Portanto, a prática de beber algo antes de dormir não deve ser vista como trivial, mas como uma forma de dizer: entro na noite com intenção. É uma maneira de preparar o altar interior, de declarar ao céu e ao corpo que está disposto a ser restaurado. É um ato de obediência, mas também de sabedoria, porque quem cuida do corpo honra o Criador e quem respeita a noite acessa bênçãos que só são derramadas na quietude. Na profundidade do sono, Deus trabalha no que o homem não pode controlar. Por isso, a transformação esperada em 7 dias não começa com esforço diurno, mas com rendição noturna. Porque tudo que Deus restaura, Ele o faz desde a raiz. E muitas vezes, essa raiz só é acessível quando a mente se cala, o corpo repousa e a alma se entrega, ali no silêncio, na quietude, na escuridão, que não é ausência de luz, mas presença de paz, ocorre a verdadeira obra do Espírito. Deus não apenas criou o corpo humano com perfeição. Ele proveu na natureza os elementos necessários para seu cuidado. Nada foi deixado ao acaso. Cada planta, cada fruto, cada raiz contém um propósito específico. A terra, quando abençoada, no princípio, tornou-se uma fonte de cura. Ezequiel 47, verso 12,
revela uma imagem poderosa. E junto ao rio, na sua ribeira, de um e de outro lado, crescerá toda a árvore frutífera. Suas folhas servirão para a cura. Essa afirmação não é apenas simbólica, é uma declaração do design divino. A criação contém medicina. Quando usada com sabedoria e fé, o corpo responde. Beber algo antes de dormir é mais que um costume. Pode ser uma ação profundamente espiritual se você escolhe o correto e o faz com consciência. Alguns ingredientes simples presentes desde tempos antigos possuem propriedades que atuam em sintonia com os ritmos do corpo. Quando tomados com intenção, não apenas apoiam funções biológicas, mas honram a forma como Deus projetou o corpo para operar durante o descanso. A água, em sua forma mais pura, já tem um poder transformador. É símbolo de limpeza, renovação e vida. Na Escritura, a água aparece como um canal de purificação e mudança. Jesus disse em João 4, verso 14: Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Embora falasse de uma realidade espiritual, ele reconhecia o valor fundamental desse elemento na existência humana. Beber água antes de dormir, na medida adequada, é uma forma de limpar o corpo por dentro, de preparar o terreno para que os órgãos funcionem segundo a ordem estabelecida pelo Criador. O limão, fruto humilde e abundante, encerra uma potência significativa. Sua acidez natural ativa processos digestivos e ajuda a desintoxicar o corpo. Não é casual que os frutos cítricos apareçam em regiões onde o corpo precisa se adaptar a mudanças intensas. Seu design se alinha com as necessidades humanas. O gengibre, por outro lado, é reconhecido desde a antiguidade como uma raiz de fogo capaz de aquecer o interior, desinflamar e estimular o fluxo natural do organismo. Combinados em água quente ou morna, criam uma infusão que desperta processos adormecidos e prepara o corpo para uma noite de restauração completa. Quer mais dicas como essa? Deixe seu like e ative o sininho para receber tudo em primeira mão. Mas o poder desses ingredientes não está apenas em suas propriedades físicas. Quando tomados com entendimento espiritual, cada gole pode se tornar uma oração silenciosa. É como dizer: Senhor, recebo tua provisão para que meu corpo se alinhe com teu design. Esse ato tão simples se transforma em um altar pessoal, onde o cuidado físico e a fé se encontram. Assim como o incenso subia como aroma agradável no templo, esse ato pode se elevar como uma expressão de obediência e confiança. Provérbios 3, versos 7 e 8 diz: Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Essa palavra revela uma conexão direta entre a obediência espiritual e a saúde física. Quando o corpo é cuidado com reverência, quando Deus é reconhecido até no que se consome, abrem-se portas para uma restauração que vai além do fisiológico. O que sana não é apenas o ingrediente, mas a intenção com que é recebido. Cada noite é uma nova oportunidade para render o corpo ao processo que Deus estabeleceu. Beber algo que limpa, acalma e prepara não é apenas um gesto de autocuidado,
é uma forma de submeter o corpo a um princípio maior. Assim como o pão e o vinho na Santa Ceia representam algo mais profundo que alimento físico, esse ato pode representar um pacto de rendição. É uma maneira prática de dizer: estou pronto para ser renovado segundo tua vontade. Não há poder oculto em uma bebida. O que transforma é a obediência, a intenção, a disposição do coração. A criação está cheia de sinais da bondade de Deus. As ervas, os frutos, as águas puras são recursos que refletem sua generosidade. Negar-se a usá-los com sabedoria e propósito é rejeitar parte do cuidado que ele proveu. Tomá-los com reverência é entrar em sintonia com o ciclo divino de restauração. Quando o corpo recebe o que precisa, antes de dormir, entra em repouso sem resistências. Os órgãos cumprem sua função. O sistema se reordena. A mente se aquieta e o espírito pode ouvir mais claramente. Esse equilíbrio não é produto de fórmulas humanas, mas do respeito à ordem de Deus. É ali que a transformação começa, não no espetáculo do externo, mas na intimidade do invisível. O que se ativa nesse momento não afeta apenas o corpo, prepara a alma para uma jornada mais plena. Dormir bem, descansar profundamente, permitir que o corpo seja sanado durante a noite é um dos atos mais fiéis de confiança. Se esse processo começa com algo tão simples como uma bebida natural, tomada com reverência e entendimento, então esse ato se torna um instrumento nas mãos de Deus. Cada noite, uma decisão. Cada gole, uma rendição. Cada descanso, uma nova oportunidade de voltar ao design original que o Criador estabeleceu desde o princípio. O número 7 não é um simples recurso numérico nas Escrituras, é símbolo de totalidade, de cumprimento, de uma obra perfeita, culminada segundo a vontade de Deus. Desde o princípio, o 7 marcou o ritmo da criação. Em 6 dias, o Senhor formou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Gênesis 2, verso 2, expressa com clareza: e no 7º dia, Deus terminou a obra que fizera e descansou no 7º dia de toda a obra que fizera. Essa sequência não foi casual. É um padrão espiritual que revela como Deus trabalha em ciclos definidos, com propósitos que se desenvolvem em etapas, muitas vezes, invisíveis ao ser humano. Quando se toma uma decisão obediente, mesmo pequena, como cuidar do corpo antes de dormir, ativa-se um princípio. Não se trata do tamanho da ação, mas da disposição do coração. O Senhor honra o que nasce de uma intenção pura. Em 7 dias, Ele pode operar mudanças profundas. O corpo não precisa de milagres espetaculares para começar a responder. Precisa ser ouvido, tratado com respeito, alinhado com o design que o Criador estabeleceu desde o início. Uma ação diária consistente pode ser a semente de uma colheita que transforma não só a saúde, mas a percepção, a força interior e a sensibilidade espiritual. A transformação visível, muitas vezes, é a última a se manifestar. Primeiro, ocorre um ajuste invisível. A obediência alinha a vontade com o propósito divino. A constância reforça o compromisso. O corpo entra em um ritmo de ordem e o que antes parecia caótico começa a mostrar sinais de restauração. Não se trata de contar dias
como uma fórmula mágica, mas de caminhar em fé, entendendo que o processo tem uma direção marcada por Deus. É o mesmo princípio visto nas instruções dadas a Josué antes da queda dos muros de Jericó. Por 7 dias, o povo deveria rodear a cidade em silêncio e no 7º levantar um clamor. Não havia lógica humana nessa estratégia, mas a obediência desencadeou o milagre. Josué 6, verso 16 diz: Quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Foi o 7º dia que fez a diferença, mas cada dia anterior foi parte do cumprimento aplicado ao corpo. Esse princípio opera com a mesma força. Cada dia de obediência prepara o terreno. Não é necessário ver resultados imediatos para saber que algo está acontecendo. Quem semeia com fé não depende de sinais para continuar. Sabe que o crescimento ocorre primeiro no oculto. Assim, quando se começa a cuidar do corpo antes de dormir, com uma bebida que honra o templo interior, inicia-se um processo que vai além do que os sentidos percebem. Deus não trabalha com atalhos. Ele forma desde a raiz. Em 7 dias, se o coração permanecer firme, podem surgir sinais claros de que a transformação começou. O corpo é um reflexo do que se estabelece na alma. Quando a alma se submete à ordem de Deus, o corpo responde com cura, não como uma simples consequência biológica, mas como uma manifestação de um princípio eterno. Não gostou? Sem problema, mas deixe um comentário contando o que achou e se inscreva para mais. Salmo 103, verso 2. Ante nos lembra essa relação profunda. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Essa cura nem sempre vem com estrondo. Às vezes, manifesta-se no descanso profundo que antes não existia na clareza mental, que substitui a névoa na energia renovada que surge sem explicação natural. Não é apenas o resultado do que se bebe, mas do ato de submeter-se ao ciclo de restauração que Deus projetou. 7 dias parecem pouco ante a dimensão do tempo, mas no marco do reino, um dia pode conter uma eternidade de propósito. O importante não é a duração, mas o que ocorre no invisível. Cada noite há uma oportunidade para afirmar o pacto com a restauração. Beber o correto, preparar-se para o descanso, silenciar a mente e render o corpo à vontade de Deus, não é uma sequência técnica, é uma expressão espiritual. O corpo é parte do altar. O que se oferece a ele não deve ser tomado levianamente. Na repetição diária, constrói-se um espaço interior que permite a intervenção divina. A primeira noite pode parecer uma simples ação. A segunda, uma escolha consciente. A terceira, um momento de paz. A quarta, um hábito com sentido. A quinta, um espaço sagrado. A sexta, um refúgio. E a sétima, um altar, onde Deus desce. Não é a bebida que tem poder, mas a obediência constante que converte o comum em extraordinário. Nesse fluir, o corpo se rende à alma, se aquieta e o espírito se eleva. Ao longo das Escrituras, o número 7 aparece em momentos em que Deus completa uma etapa, 7 anos de abundância e 7 de escassez no Egito,
7 espíritos diante do trono, 7 igrejas no Apocalipse, 7 candelabros, 7 trombetas, 7 taças. O 7 marca encerramento, maturidade e perfeição. Por isso, propor-se a cuidar do corpo com intenção durante 7 noites consecutivas não é um capricho. É um convite a entrar em um padrão já abençoado. É reconhecer que Deus não apenas pode transformar, mas já preparou o caminho para que a transformação ocorra. Se o coração estiver disposto, quando o corpo se alinha com o ritmo divino, tudo começa a fluir. Não é uma transformação emocional ou motivacional, é uma reconfiguração desde o mais profundo. O descanso se torna mais reparador, os processos internos se regulam, a digestão melhora a ansiedade, diminui a energia, aumenta, não porque haja uma fórmula secreta, mas porque se entrou em obediência com a ordem de Deus. Romanos 8, verso 11, declara: E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa vivificação não ocorre apenas na ressurreição futura. Começa agora, cada vez que o Espírito encontra um corpo disposto. Cada noite é uma nova oportunidade. Cada decisão conta. Cada gole pode ser um ato de fé. Se o coração se entrega com sinceridade, se o corpo se prepara com reverência, se a mente se aquieta com propósito, o 7º dia não trará apenas um câmbio superficial, mas uma renovação desde o interior. Não se trata de controlar o resultado, mas de caminhar com convicção, sabendo que o processo em si já é uma vitória. A transformação não é um destino, é uma maneira de viver. Cada dia, cada noite, cada gesto, como uma expressão de obediência e fé. Não importa quanto tempo você viveu desconectado do corpo, quantas vezes tentou mudar sem conseguir. O princípio do 7 não se baseia no mérito humano, mas na disposição de render-se ao processo que Deus já santificou. Em 7 dias, Ele pode restaurar o que parecia perdido, alinhar o que estava desordenado, acender uma nova luz onde antes havia escuridão. O importante não é o que se vê ao final, mas o que se ativa ao começar. A obediência diária, a constância simples, a fé silenciosa são o que fazem a diferença. Assim, como o semeador não vê o fruto no primeiro dia, mas continua semeando, quem deseja, transformação deve seguir caminhando, mesmo sem sinais imediatos, porque Deus é fiel. E se Ele estabeleceu que 7 dias têm poder para completar sua obra, então os 7 dias bastam para começar algo novo, profundo, verdadeiro. O corpo não mente. Quando recebe o que precisa, responde. Quando é honrado, se restaura. Quando é entregue ao plano divino, se transforma. Tudo começa com uma decisão obediente. A noite não foi criada como uma pausa vazia. É um espaço carregado de significado, um ambiente projetado por Deus para que a alma encontre o que o barulho do dia não permite ouvir. Quando o corpo descansa, quando o bulício exterior cessa, abre-se uma dimensão distinta, mais sutil, mais profunda, onde a voz do céu se torna perceptível para o coração disposto a ouvir. Não é apenas uma necessidade fisiológica, é uma estratégia espiritual. O silêncio que acompanha a noite
não é uma ausência, mas uma presença distinta. Uma forma em que Deus se revela com delicadeza, sem se impor, mas deixando sinais claros de sua intenção de falar. Jó 33, verso 15 a 16, revela essa realidade com precisão. Por sonhos em visão noturna, quando o sono cai sobre os homens, quando adormecem no leito, então, ele revela ao ouvido dos homens e lhe sela o seu conselho. Deus não deixou de falar. Muitas vezes é o coração humano que não aprendeu a reconhecer sua voz no murmúrio constante do mundo. Dormir não é desconectar-se, é abrir uma porta que permite que o que foi semeado durante o dia seja regado durante a noite. É ali que o corpo preparado com reverência e obediência torna-se terra fértil para a intervenção divina. Uma bebida simples, tomada antes de dormir, como ato de honra, pode ser o primeiro passo desse encontro, não porque tem um poder místico, mas porque estabelece uma disposição. É um ato físico que reflete uma entrega interna, um sinal silencioso que comunica ao céu: estou pronto para te ouvir. Salmos 16, verso 7 diz: bendirei ao Senhor que me aconselha. Até de noite me instrui o meu coração. A noite se transforma em sala de aula, a alma em estudante. Deus ensina no silêncio. Não se trata apenas de receber informação, mas de ser transformado desde o mais profundo. As convicções se firmam. As dúvidas se dissipam, as decisões futuras começam a se formar com uma clareza que não vem do raciocínio, mas do espírito. Às vezes, é uma paz repentina, uma certeza firme, uma impressão que não se pode ignorar. Quem aprende a dormir com o coração atento, descobre que a noite é espiritualmente tão ativa quanto o dia. O descanso que Deus oferece não é só para o corpo, é um convite para que todo o ser seja renovado. Salmos 4, verso 8. Afirma com poder: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa paz não é produto de um ambiente confortável, mas de uma relação profunda. O corpo pode estar cansado, a mente sobrecarregada, mas se o espírito está alinhado, o descanso será real. É ali que começa a restauração completa, quando se deixa de buscar sinais externos e se começa a perceber o interno. A transformação ocorre quando a alma se aquieta em Deus. O sono tem a capacidade de abrir caminhos que durante o dia parecem fechados, não porque as circunstâncias mudam, mas porque a perspectiva se renova. Isaías 30, verso 15, oferece uma chave imprescindível. No descanso e no repouso sereis salvos. Na quietude e na confiança estará a vossa força. A salvação não é apenas escape do pecado, é também resgate do esgotamento, da confusão, da pressão constante. É restauração completa. O descanso, se tomado no espírito correto, torna-se parte dessa salvação. Muitos tentam buscar direção por métodos agitados, mas o céu não responde à ansiedade, responde à rendição. Por isso, quando se bebe algo antes de dormir, que prepara o corpo, também se deve preparar a alma. Não há ato pequeno se feito com fé. Uma rotina noturna, por simples que pareça, pode ser o terreno onde Deus planta a revelação que mudará o curso da vida. Porque não se trata
do que se faz, mas do coração com que se faz. Deus vê a intenção e, quando encontra um espaço disposto, entra sem resistência. A noite, então, torna-se um lugar de encontro, não um vazio entre um dia e outro, mas um altar invisível onde Deus continua falando, ensinando, restaurando o que o dia não resolveu. A noite pode transformar o que parecia sem resposta, porque na quietude a alma ouve o que de outro modo não entenderia. Assim, age Deus, não irrompe, mas se manifesta quando há espaço. A noite bem aproveitada pode ser esse espaço onde o espírito se move com liberdade. Preparar o corpo com uma bebida adequada é apenas uma parte. O essencial ocorre no invisível. Quando a alma está disposta, o corpo se torna instrumento, não obstáculo. E nessa unidade, Deus opera. Porque o descanso não é inatividade. É terreno fértil. O tempo em que o semeado em obediência começa a germinar. Não no barulho do esforço, mas na serenidade do repouso. Quando um ato cotidiano é iluminado pela intenção correta, deixa de ser um simples hábito para se tornar uma expressão viva de fé. O que parece rotina aos olhos do mundo, nas mãos de quem foi transformado pela palavra, torna-se uma oferta. Assim, ocorre quando se toma uma bebida cada noite, não por costume, mas com a consciência de que o corpo é templo e cada ação para honrá-lo faz parte de um propósito maior. A fé não se manifesta apenas em momentos extraordinários, também se faz visível no repetido, no constante, no que parece pequeno, mas carrega uma convicção firme. As Escrituras ensinam que os atos exteriores podem carregar significados espirituais profundos se vierem de um coração alinhado com Deus. Colossenses 3, verso 17. Exorta com clareza, e tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa palavra tudo não exclui o cotidiano, mas o inclui. Não se trata de separar o espiritual do físico, mas de reconhecer que o reino de Deus toca todas as esferas. Preparar o corpo antes de dormir com uma bebida simples pode parecer irrelevante para quem vê apenas a superfície. Mas para quem entendeu, o princípio do honor é um ato de entrega. Deus se agrada do que nasce de um coração obediente, ainda que não seja grandioso. Em Marcos 12, verso 43 and 44, Jesus observou uma viúva a oferecer 2 pequenas moedas no templo e declarou que sua oferta era maior que todas, não pelo valor material, mas pela atitude espiritual. Do mesmo modo, cada noite, ao tomar algo que prepara o corpo para descansar, você pode estar apresentando uma oferta invisível, não uma exigência, mas uma disposição, não uma fórmula, mas um símbolo. É uma forma de dizer: Senhor, confio em teu design e escolho alinhar-me a ele. Transformar um hábito em propósito não requer mudar a ação, mas elevar a intenção. A água com limão, a infusão de ervas, qualquer preparação saudável, ao ser recebida com gratidão e reverência, torna-se uma ferramenta espiritual, porque não é o conteúdo que tem poder, mas a fé com que é recebido. Hebreus 11, verso 6, nos lembra: sem fé
é impossível agradar a Deus. A fé ativa o que a ação por si só não pode alcançar. Quando se combina o físico com o espiritual, o resultado é transformação. O corpo responde não apenas ao que se lhe dá, mas à forma como se lhe dá. Quando se consome algo com pressa, indiferença ou como obrigação, o efeito é limitado. Mas quando se bebe com a consciência de que esse momento é parte do plano de restauração de Deus, tudo muda. A mente entra em repouso, a alma se tranquiliza. O corpo recebe com disposição o que foi preparado, e o descanso se torna uma experiência sagrada. Esse princípio não é novo. Ao longo da história bíblica, Deus estabeleceu práticas físicas com propósitos espirituais. O lavamento das mãos antes de entrar no tabernáculo, o uso de óleo para ungir o pão sem fermento na Páscoa, todas eram ações simbólicas, mas poderosas, porque por trás de cada uma havia uma atitude de obediência, um reconhecimento de que Deus usa o simples para revelar o profundo. Hoje, um ato tão cotidiano como beber algo antes de dormir pode ser parte de um pacto pessoal de consagração. A diferença entre um hábito que desgasta e um que transforma está na intenção. O mundo promove rotinas vazias, sem propósito, sem direção. Mas o crente que caminha com Deus sabe que cada ato pode ser redimido, que cada gesto pode ter um eco eterno se feito em fé. Por isso mesmo, o momento mais pequeno do dia, o que antecede o descanso, pode se tornar uma declaração viva de que tudo na vida está sob o senhorio de Cristo. 1 Coríntios 10, verso 31, confirma: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glorificar a Deus com o que se bebe não é exagero. É reconhecer que o corpo foi criado para refletir sua glória e cada ação para restaurá-lo, fortalecê-lo ou purificá-lo tem impacto no testemunho que se dá. Dormir com o corpo preparado, a mente em paz e o espírito disposto não só melhora a qualidade do descanso, mas estabelece uma atmosfera onde Deus pode operar sem obstáculos. Não é religião nem superstição. É uma prática espiritual baseada em princípios bíblicos. Deus honra a constância e a simplicidade e se agrada do simples quando carregado de verdade. Uma bebida noturna pode ser mais que uma ajuda para o sono. Pode ser o encerramento de um dia vivido em fidelidade, o prelúdio de uma noite de restauração, o símbolo tangível de uma vida que busca agradar a Deus em tudo. Quando esse hábito se sustenta com intenção, torna-se uma disciplina. E a disciplina não é rigidez, mas compromisso, a forma como a fé se torna visível. O mundo não verá o que ocorre nesse momento íntimo, mas o céu, sim. E Deus, que recompensa em secreto, trará frutos visíveis. Mateus 6, verso 6, confirma: teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. A recompensa nem sempre será espetacular, mas sempre será real. Um corpo mais saudável, uma alma em paz, um espírito fortalecido. Cada gole se torna uma afirmação silenciosa, um ato de fé que diz em palavras: estou disposto a viver segundo o teu design. Não é a bebida que tem poder, é a fé que a transforma em pacto, a obediência que converte o cotidiano em sagrado. Quando o hábito se torna propósito, o câmbio não se limita ao corpo, estende-se ao coração, ao caráter, à forma de ver a vida.
Nem todos os câmbios que Deus produz começam com um grito. Alguns nascem no sussurro de uma decisão silenciosa. Nem todos os milagres iniciam com um grande ato de fé. Muitos emergem nos gestos cotidianos, quase imperceptíveis, que se repetem com fidelidade. Nem todos os processos de transformação começam no topo de uma montanha, mas muitas vezes no canto mais simples do lar, na mesa onde se prepara uma bebida antes de dormir, no copo que se leva com reverência, na quietude de uma noite que se consagra sem barulho. Ao longo desta mensagem, percorremos um caminho onde o corpo deixou de ser apenas carne e osso e se revelou, como sempre foi, templo vivo, portador de propósito, recipiente da presença divina. Exploramos o poder da noite e a beleza do descanso, a sabedoria do criado e a importância da obediência silenciosa. Mas agora, ao fechar esse percurso, é tempo de olhar além do corpo, além dos 7 dias, além do descanso. É momento de ver, com olhos espirituais, o que essa transformação representa, uma preparação para caminhar com maior consciência, maior propósito, maior autoridade espiritual. Porque não se trata apenas de se sentir melhor fisicamente, trata-se de voltar ao princípio, à intenção original de Deus ao nos criar. Nesse design, corpo, alma e espírito não estavam fragmentados, mas profundamente entrelaçados. Cada aspecto da vida tinha um lugar, cada ação carregava uma intenção. Cada parte do dia tinha uma função espiritual. O descanso não era distração, era restauração. A alimentação não era impulso, era administração. O cuidado com o corpo não era estética, era obediência. E a noite não era esquecimento, era encontro. Quando recuperamos esse entendimento, a vida cotidiana começa a mudar. O simples adquire um peso eterno. O invisível se torna prioritário e cada decisão, por menor que pareça, faz parte de uma estratégia maior. Uma estratégia que o céu já traçou. Porque Deus não trabalha ao acaso. Seu plano para você não se limita a grandes momentos espirituais e inclui também o que você bebe, o que permite entrar em seu corpo, como termina seu dia e com que disposição se entrega ao descanso. O que começou como um ato físico agora se torna uma linguagem espiritual. Porque Deus não apenas ouve as orações pronunciadas com palavras, também responde aos hábitos estabelecidos com fidelidade. A constância é um tipo de adoração, e quando carregada de propósito, honra e intenção espiritual, torna-se um altar em movimento. Cada noite em que você escolhe cuidar do templo que lhe foi confiado, está dizendo ao céu que está disponível, que entende seu papel, que não precisa de uma plataforma para viver em santidade, apenas de coerência. A coerência entre o que você crê e o que faz é o selo de uma vida transformada. Você pode proclamar fé com os lábios, mas quando suas ações diárias refletem essa fé, sua vida se torna testemunho. É nisso que consiste a verdadeira transformação. Não só no resultado, mas na direção. Não só no câmbio visível, mas na fidelidade invisível. Deus não busca atos grandiosos, busca corações dispostos. Pessoas que, mesmo nos detalhes, revelem que sua presença permeia tudo. Aqui se estabelece o ponto mais profundo dessa prática. Você não está apenas mudando o seu corpo, está afinando sua sensibilidade espiritual.
está treinando sua mente para discernir entre o urgente e o importante, ensinando sua alma que cada noite não é um fim, mas um novo começo. Está tomando autoridade sobre seu tempo, seu descanso, seu corpo e colocando tudo sob o governo de Cristo. Está dizendo, não vivo por impulso, vivo por propósito. Esse tipo de transformação é o que permanece porque não depende do entusiasmo momentâneo nem das emoções. Nasce da convicção, se alimenta da disciplina, se fortalece com a revelação e se expressa nos atos mais comuns do dia. Uma bebida, antes de dormir, não mudará o mundo, mas pode mudar o seu mundo, não por ter um poder mágico, mas porque você decidiu que cada gole será uma afirmação de seu pacto com o céu, uma reafirmação de que você foi criado com intenção para viver em alinhamento com um propósito eterno. Nesse contexto mesmo, seu descanso se torna uma ferramenta. Você não dorme para escapar do dia, dorme para preparar seu espírito. Dorme não porque seu corpo se rende, mas porque seu espírito se ativa em outra dimensão. Porque na quietude da noite, enquanto seu corpo repousa, sua alma permanece em comunhão. Enquanto seus olhos se fecham, o espírito continua operando. Cada vez que você se entrega a esse descanso com reverência, com preparação, com expectativa, está dizendo ao céu, faz em mim o que quiseres mesmo enquanto durmo. Essa é a grandeza do reino. Não separa o espiritual do físico, os une. Não despreza o cotidiano, o redime. E te chama a viver em plenitude, não só quando oras, mas quando te alimentas, quando caminhas, quando respiras, quando descansas. Por isso, essa transformação não termina no corpo, começa nele, mas não se limita a ele. É a porta de entrada para uma vida mais consciente, mais íntegra, mais centrada em Deus. Se cada noite você toma essa bebida como expressão desse entendimento, então não está apenas seguindo um conselho, está participando de um princípio eterno. Está fazendo o mesmo que os grandes homens e mulheres da fé, viver com propósito em tudo o que faz. Davi se preparava para a batalha, mas também para o louvor. Daniel não só interpretava sonhos, também cuidava de seu corpo. Jesus curava multidões, mas também se retirava para descansar no monte. Não há separação, há alinhamento. Ao longo desta jornada que percorremos juntos, viajamos para muito além de uma simples discussão sobre hábitos noturnos. Descascamos as camadas do cotidiano para revelar uma verdade que o mundo se esforça para nos fazer esquecer. O seu corpo não é um invólucro descartável, uma máquina biológica ou um obstáculo para a sua espiritualidade. Ele é e sempre foi um templo vivo, um receptáculo sagrado do sopro de Deus, um parceiro divinamente designado para o seu propósito eterno. Exploramos juntos o poder santificador da noite, a beleza restauradora do descanso, a sabedoria oculta na criação e a força transformadora que reside na obediência silenciosa e constante. Agora, ao chegarmos ao clímax desta revelação, não é tempo de encerrar, mas sim de expandir nossa visão. É o momento de olhar para além do corpo, para além dos 7 dias, para além do próprio sono e enxergar com olhos espirituais o que essa transformação radical realmente representa, uma preparação
fundamental para você caminhar com maior consciência, com um propósito mais afiado e com uma autoridade espiritual que talvez você nunca tenha imaginado possuir. A verdade central que Deus nos chama a resgatar é a da unidade. O maior engano que o espírito deste século nos impôs é a fragmentação. Ele nos ensinou a colocar a vida em caixas, o trabalho em uma, a família em outra, a saúde em uma terceira e a fé muitas vezes relegada a um pequeno compartimento para ser aberto apenas aos domingos. Mas este não é o design original do Criador. No plano divino, corpo, alma e espírito não são entidades separadas em uma trégua desconfortável, mas sim uma tapeçaria sagrada, fios entrelaçados com maestria para formar uma obra de arte única você. Cada aspecto da sua vida tem um lugar no altar. Cada ação, por mais mundana que pareça, carrega uma intenção espiritual. No projeto de Deus, o descanso não era uma distração. Era uma restauração estratégica. A alimentação não era um impulso. Era uma administração consciente. O cuidado com o corpo não era uma questão de estética. Era um ato de obediência e adoração. E a noite não era esquecimento, era o lugar do encontro mais íntimo. Quando você recupera esse entendimento profundo, sua vida diária começa a vibrar em uma nova frequência. O simples adquire um peso de eternidade. O invisível se torna prioritário sobre o visível. E cada decisão, por menor que pareça, se revela como parte de uma estratégia divina maior. Uma estratégia que o céu já traçou para a sua vitória. Porque Deus não opera no acaso. Seu plano para a sua vida não se limita aos grandes momentos de êxtase espiritual no topo da montanha. Ele inclui, com a mesma importância e seriedade, o que você escolhe beber antes de dormir, o que você permite entrar em seu corpo, como você encerra o seu dia e com que disposição você se entrega ao descanso. O que começou como um ato físico agora se torna uma linguagem espiritual poderosa. Deus não apenas ouve as orações que são pronunciadas com os lábios. Ele também lê e responde aos hábitos que são estabelecidos com um coração fiel. A constância, meu irmão e minha irmã, é um tipo de adoração que muitas vezes fala mais alto que um clamor esporádico. Quando essa constância é carregada de propósito de honra e de uma intenção espiritual clara, ela se torna um altar em movimento. Um testemunho silencioso que reverbera na eternidade. É aqui que o ato de beber algo antes de dormir transcende a si mesmo. Esse gesto, quando executado com fé, deixa de ser um hábito e se torna um pacto. Deixa de ser uma rotina e se torna um ritual de consagração. Não é o conteúdo da bebida que possui o poder mágico, mas a fé com que você a recebe, que ativa o princípio divino. É a sua obediência que converte o cotidiano em sagrado. Cada noite em que você escolhe deliberadamente cuidar do templo que lhe foi confiado, você está enviando uma mensagem clara ao céu. Você está dizendo: Pai, eu estou disponível. Eu entendo o meu papel como mordomo. Eu não preciso de uma grande plataforma ou de um holofote para viver em santidade. Eu preciso apenas de coerência. A coerência entre o que você crê e o que você faz é o selo de uma vida verdadeiramente transformada.
Você pode proclamar sua fé com grande eloquência, mas quando suas ações diárias, até as mais secretas, refletem essa mesma fé, sua vida se torna um sermão vivo, um testemunho irrefutável do poder de Deus. Nisso consiste a verdadeira e duradoura transformação. Ela não se ancora apenas no resultado final, mas se firma na direção que você escolhe tomar. Não se manifesta apenas na mudança visível que os outros podem aplaudir, mas floresce na fidelidade invisível que só Deus vê. O Senhor não está buscando atos grandiosos e espetaculares para postar nas redes sociais do reino. Ele busca corações dispostos, homens e mulheres, que mesmo nos detalhes mais íntimos revelem que a sua presença permeia absolutamente tudo. E aqui se estabelece o ponto mais profundo e poderoso de toda essa prática. Ao fazer isso, você não está apenas mudando a fisiologia do seu corpo. Você está, na verdade, afinando a sua sensibilidade espiritual. Você está treinando sua mente para discernir entre o que é meramente urgente e o que é verdadeiramente importante. Você está ensinando a sua alma que cada noite não é um fim melancólico, mas sim um novo e esperançoso começo nas mãos do Pai. Você está, de fato, tomando autoridade sobre seu tempo, seu descanso e seu corpo e colocando tudo sob o governo soberano de Cristo. Você está declarando em alto e bom som: eu não vivo mais por impulso, eu vivo por propósito. Esse tipo de transformação é o que permanece porque não depende do entusiasmo passageiro ou das emoções flutuantes. Ela nasce da convicção, é alimentada pela disciplina fortalecida pela revelação e se expressa nos atos mais comuns do seu dia. Uma bebida antes de dormir não mudará o mundo, é verdade, mas ela pode e vai mudar o seu mundo. Não porque ela seja mágica, mas porque você decidiu que cada gole será uma afirmação do seu pacto com o céu. Uma reafirmação de que você foi criado com intenção para viver em alinhamento com um propósito eterno. Nesse contexto, até o seu descanso se torna uma arma espiritual. Você não dorme mais para escapar de um dia exaustivo. Você dorme para preparar seu espírito para as batalhas e bênçãos do dia seguinte. Você não dorme porque seu corpo se rende passivamente à exaustão, mas porque seu espírito se ativa em outra dimensão, uma dimensão de comunhão e restauração. Enquanto seus olhos se fecham, o Espírito de Deus que habita em você continua operando, curando, alinhando e fortalecendo. Cada vez que você se entrega a esse descanso com reverência, com preparação e com expectativa, você está dizendo ao céu, em um ato de fé supremo: Pai, faz em mim o que quiseres mesmo enquanto eu durmo. Essa é a beleza e a grandeza do reino de Deus. Ele não separa o espiritual do físico. Ele os une em uma dança sagrada. Ele não despreza o cotidiano. Ele o redime e o enche de significado. Ele te chama a viver em plenitude, não apenas quando você ora ou lê a Bíblia, mas também quando você se alimenta, quando você caminha, quando você respira e, sim, quando você descansa. Por isso, esta conclusão não é um fim, mas sim um convite vibrante para você continuar. É um chamado para que você nunca mais veja sua rotina com os mesmos olhos. Não despreze
os pequenos começos. Não ignore os detalhes que podem ser portais para encontros mais profundos com Deus. Tudo o que se faz com propósito se transforma em adoração. E tudo o que se entrega a Deus com um coração sincero se torna um instrumento poderoso de mudança. Portanto, levante-se a cada manhã com a certeza inabalável de que Deus esteve operando em você enquanto você dormia, reparando o que estava quebrado e preparando o caminho à sua frente. E deite-se a cada noite com a convicção profunda de que esse ato simples, essa bebida tomada com reverência, está alinhando o seu corpo com um plano muito mais alto. Faça de cada dia uma afirmação de fé e de cada noite um ato de adoração. E você verá que a mudança não se limitará ao seu corpo em 7 dias. O que mudará será seu foco, sua comunhão, sua paz e a sua forma de habitar no propósito glorioso que Deus já estabeleceu para você. Este não é apenas um roteiro sobre saúde, é um chamado para viver com uma intenção radical, para entender que tudo em você, desde o fôlego em seus pulmões até o silêncio do seu sono, foi criado para refletir a glória daquele que te formou. Se você decide caminhar com esse entendimento, cada decisão sua, por menor que pareça, se tornará um eco de eternidade. Seu corpo não é um obstáculo, é um canal. Seu descanso não é uma pausa, é uma preparação. Sua noite não é um fim, é uma consagração. E a sua fé, quando expressa no tecido do seu cotidiano, abrirá as portas para um nível de transformação que você jamais sonhou ser possível. E agora, como um ato profético, um passo de fé, para selar essa palavra em seu coração, eu te convido a não apenas levar essa mensagem, mas a vivê-la. Comece esta noite, não amanhã, não na próxima semana. Hoje, prepare seu altar noturno. E eu quero te convidar a voltar aqui neste mesmo vídeo daqui a 7 dias e deixar seu testemunho nos comentários. Escreva o que Deus começou a fazer em sua vida, não para se vangloriar, mas para glorificar a Ele e para encorajar outros que também estão nesta jornada. Que seu testemunho seja uma luz, que sua transformação seja um farol e que sua vida em cada detalhe se torne a prova viva de que no reino de Deus absolutamente nada é pequeno quando está nas mãos de um Deus tão grande.